Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos fenômenos mais destrutivos da psicologia do trader, o começo do efeito bola de neve. É aquele momento em que o prejuízo pequeno, minúsculo, se transforma em um monstro que consome a sua disciplina, a sua banca e a sua paz. E hoje, além do registro do nosso dia, eu vou te mostrar por que isso acontece e como você pode evitar de cair nessa armadilha mortal. E vale lembrar aos senhores que aqui no canal eu registro diariamente a minha rotina real no mercado financeiro de opções binárias. Esse vídeo é o registro OB número 35 e eu opero em duas sessões, a sessão da manhã, né, onde eu realizo as minhas primeiras entradas e registro tudo no Equity Flow, e a sessão da tarde, onde eu concluo o dia, fecho o placar e registro tudo no calendário econômico do aplicativo Equity Flow. Hoje vocês vão acompanhar o registro completo do dia 10 de 12 de 2025, do início ao fim. E sem mais enrolações, vamos direto para o tema do vídeo de hoje. Bom, e o tema do vídeo de hoje é o efeito bola de neve. E você precisa entender que o trader ele nunca quebra por causa de uma perda pequena. Ninguém quebra por perder 20, 40, 60 reais. O que destrói o trader é algo muito mais sutil, a incapacidade de aceitar essa perda. E isso que cria o primeiro floco de neve. É isso que dá origem ao problema. O prejuízo é pequeno, mas a reação emocional ela é gigante. Senhores, prestem atenção. Um prejuízo pequeno, ele não some quando você aperta o X do navegador da corretora. Ele não desaparece só porque você disse para si mesmo que está tudo bem, que amanhã você vai recuperar esse valor perdido. Na sua cabeça, você acha que ignorou, você acha que superou, mas a verdade é que aquele prejuízo pequeno, ele vira um fantasma silencioso. Ele fica lá, caminhando pela sua mente, sem fazer barulho, mas ele está presente. Durante o dia, você nem pensa muito nele, você vive a sua rotina normalmente. Mas de tempos em tempos, quando você menos espera, ele aparece. Perdi 60 reais ontem. Putz, era para ter sido 3-2 e não 2-3. Pô, esse valor aí dá para recuperar fácil. E o mais perigoso é isso. O trader acha que superou, quando na verdade só empurrou para trás. E o fantasma não dói, ele não machuca, ele não te assusta de verdade. Ele só existe. Ele simplesmente existe. Mas ele existe o suficiente para influenciar a forma como você pensa no dia seguinte. É por isso que muitos traders entram no gráfico já enviesados, com expectativa, com pressão interna, com vontade de limpar o que ficou para trás. E isso, senhores, é exatamente o que transforma um prejuízo pequeno em uma decisão emocional. O fantasma não te derruba no dia em que aparece, ele te derruba no dia em que você tenta expulsá-lo. E para você conseguir entender como que esse fantasma vira uma bola de neve, você precisa entender uma coisa. Quando você tenta corrigir uma perda pequena, você acha que está sendo racional, mas na verdade você está reagindo à dor de perder. Você está reagindo ao incômodo. Você quer apagar aquilo da sua mente. E isso é um erro fatal. E para ilustrar isso de forma mais perfeita possível, senhores, eu vou contar uma metáfora que descreve exatamente o que acontece na mente de um trader. Então presta atenção que eu desenvolvi essa metáfora eu mesmo criei para que vocês pudessem entender visualmente exatamente o que acontece, beleza? Então vamos lá. Imagine que você está em casa e vê uma baratinha recém-nascida, minúscula e inofensiva, que iria até morrer sozinha em poucos dias. Mas o simples fato de você ter visto aquela barata te incomodou, né? Te incomodou de alguma forma. Então você pega o seu veneno, que é um veneno extremamente caro, feito para insetos grandes, e usa uma gotinha nela. E adivinha, ela sobrevive. E agora ela está mais resistente. E aí você vai lá, dobra a dose do veneno e ela cresce novamente.
ela se reproduz. Agora são duas baratas. E elas desenvolveram resistência ao veneno. E você pensa, putz, devia ter eliminado isso no começo, né? Usado mais veneno. E aí agora você usa o veneno inteiro, joga o veneno todo e elas resistem mais uma vez. Agora você não tem mais veneno e tem duas pragas mutantes que você mesmo criou. Desesperado, você vai lá na conveniência, né? Corre na lojinha mais próxima, compra três frascos extremamente caros daquele veneno, né? Gasta um dinheiro absurdo e joga tudo na barata. E nada funciona. E aí, senhores, a verdade aparece. Você criou um monstro tentando matar uma barata inofensiva. Moral da história: não é a barata que destrói a sua casa, é a sua incapacidade de tolerar a visão dela por 5 minutos. Você não consegue ver aquela barata e deixar ela em paz. No trade, não é o prejuízo pequeno que vai destruir você, é a tentativa desesperada de apagá-lo. Assim como você tentou eliminar aquele insetinho pequeno, inofensivo e que iria morrer em poucos dias, né? É que nem o prejuízo, cara. Depois de alguns dias eles simplesmente desaparecem, nem faz cócega na sua banca. Basta você seguir o trading plano, pegar uma fatia por dia todos os dias, beleza? Bom, senhores, agora eu vou te explicar a psicologia por trás do efeito bola de neve. Vamos destrinchar passo a passo o que acontece na cabeça do trader até o efeito bola de neve explodir. Não é magia, não é azar, é um processo mental previsível. Tudo começa com um loss pequeno, um loss qualquer, né? Um lossinho de 20, 40 ou 60, enfim. No gerenciamento, isso é normal, faz parte do jogo, era para ser só mais um dia normal. Mas na sua cabeça não é só isso, né? Você pensa que não era para ter perdido aquela quantia, você sabia que poderia ter feito uma jogada diferente, né? A perda deixa de ser estatística e vira um incômodo pessoal. E aí você fecha a corretora e diz para si mesmo que está tudo bem, que amanhã você vai recuperar, mas por dentro você não aceitou. Você não aceitou ter terminado o dia negativo, ter errado uma leitura, ter saído com uma sensação de fracasso. E é aqui que nasce a semente da bola de neve. Passa o dia, você vive sua vida normalmente, mas volta e meia, aquele pensamento está de volta. Onde você pensa que R$ 60 não é nada, que você consegue recuperar aquele prejuízo de forma rápida. E você acha que com só mais uma entrada você consegue fechar positivo. E esse pensamento parece inofensivo, mas na prática ele está construindo uma intenção futura, que na próxima operação você vai conseguir corrigir aquilo. E você não clicou em nada ainda, mas o seu psicológico já está armado. Bom, depois disso, pode até chegar o dia seguinte e você não ter feito nenhuma operação ainda, mas você abre o gráfico não para seguir o plano, mas com a ideia secreta de hoje eu vou limpar os R$ 60 que eu perdi ontem. E isso muda tudo, esse simples pensamento, esse simples modus operandi faz diferença, porque você já entra na operação pressionado, você já entra com alvo emocional, você não está mais pensando só em gestão, mas em equilibrar a conta. Aí vem a boa ideia: se eu aumentar só um pouquinho a mão, eu recupero mais rápido. Parece lógico, parece inteligente, mas é puramente emocional. E aí você faz a primeira entrada fora do plano, você aumenta a mão, você faz uma entrada que não estava no gerenciamento e na sua cabeça é só essa. Depois você volta para o normal. Só que o mercado não está nem aí para o seu plano. Ele faz o que tem que fazer. E às vezes você perde de novo, né? E agora não são mais R$ 60 que você perdeu ontem. Já virou 60 mais o valor dessa entrada maior. E aqui entra a parte mais perigosa. Você sabe que errou, mas exatamente por saber que errou, a necessidade de recuperar aumenta ainda mais. Você pensa, putz, eu nem devia ter feito isso e agora sim é que eu tenho que recuperar mesmo. Ou seja, um erro emocional puxa outro erro emocional. E aí vem a escalada, quando a mão começa a crescer. Nesse ponto, sua mente entra em um modo de combate, onde você não pode aceitar esse prejuízo todo, você fica pensando que não pode ficar assim, que você tem banca para consertar, e aí você começa a usar sua banca como justificativa. Minha banca é grande, dá para ajustar.
Se eu entrar mais pesado, eu consigo resolver isso rápido. E aí vem o aumento de mão, entrada fora do plano, mais risco por operação, mais compromisso emocional com o resultado. E você não quer mais só ganhar, você quer se livrar da sensação de perda. E quanto mais você aumenta a mão e erra, menos racional você fica. Você entra em um estado de coração acelerado, mente ofuscada, leitura apressada. Você fica meio que numa visão de túnel, onde você só enxerga o famoso recuperar. Eu preciso recuperar. E aqui você não está mais analisando o gráfico, você está só reagindo. Você opera no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, o cérebro não pensa, ele só ataca. E bom, senhores, depois de alguns erros seguidos, a mente entra no estado agora é tudo ou nada. Se eu recuperar, nunca mais eu vou fazer isso, eu não vou. Você começa a criar falsas promessas, onde tipo, é só dessa vez, se eu ganhar agora eu paro, essa é a última tentativa, e esse é o ápice da bola de neve. Você coloca um valor grande demais, você nem olha direito o contexto, só vê uma oportunidade qualquer e simplesmente entra. Se ganhar, vira um alívio temporário, mas o padrão mental já está criado. Na próxima perda pequena, você repete esse mesmo ciclo. Se perder, aí você fica em choque. Vergonha, culpa, arrependimento, raiva de si mesmo e a banca já foi para o espaço. Bom, o que eu quero que vocês entendam, senhores, é o seguinte: você não quebra porque perdeu R$ 60, ou seja lá qual foi aquele prejuízo que virou um fantasma na sua cabeça. Você quebra porque não aceitou perder aquele dinheiro. Você não quebra porque entrou errado uma vez. Você quebra porque quis consertar a primeira entrada que foi feita errada. Então, com outras 10 entradas piores ainda, a bola de neve não é um simples evento, é uma sequência de pequenas decisões emocionais. E todas elas começam com uma única incapacidade: a incapacidade de conviver com uma perda pequena. Igual na metáfora dos insetos que eu falei, né? Onde você via aquela pequena barata e você ficou incapaz de tolerar ela. Você ficou incapaz de simplesmente ignorar, de seguir em frente. Você não aceitou, né, o fato dela estar ali presente. Você quis consertar, você quis se livrar do sentimento de perda. Beleza? Bom, agora falando um pouquinho das minhas operações, hoje a sessão da manhã foi empate, né? Fechamos 2-2 em taxas, porém devido ao payout ficamos um pouquinho no prejuízo, né? Porém na sessão da tarde eu ajustei, né, as minhas taxas disponíveis e também corrigi o valor para 69, podendo utilizar 4 taxinhas, beleza? E foi o que eu fiz, eu utilizei todas as minhas taxas, né? E pessoal, eu acreditei em 2 ativos, né? Então eu coloquei 2 taxas em cada um desses ativos. E, bom, tava dando loss até os últimos segundos, cara. No apagar das luzes, acabou pagando todas as taxas. Então a gente fechou aí a sessão da tarde 4-0. Recuperamos o nosso prejuízozinho, né, da sessão da manhã e quase praticamente atingimos o nosso stop win, lucrando aí mais de R$ 200, beleza? Senhores, o grande aprendizado de hoje é: aceite o prejuízo pequeno. Não tente eliminar o incômodo emocional. Não crie monstros tentando apagar fantasmas. Se você aprende a engolir o prejuízo pequeno, você impede a criação da bola de neve. E essa é uma das maiores habilidades que um trader pode desenvolver. E percebam o quão importante é todo o conteúdo que eu passo aqui no canal, porque se vocês perceberem, um conteúdo está ligado ao outro, cada tema se complementa. Tem a questão da fatia de bolo que eu sempre falo. Nos vídeos passados a gente falou sobre não ligar para o resultado do dia. E se você fizer isso, esse fantasma tende a nem ser criado, ele tende a desaparecer, porque você simplesmente ignorou o resultado, sendo ele positivo ou negativo. Você não se importa mais, você passa a não se incomodar, você passa a não ligar e a não se importar.
Então percebam que se vocês absorverem todo o conteúdo que eu passo aqui, vocês evitam vários erros e acabam se tornando mais consistentes, beleza? Mas é basicamente isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Um grande abraço do Grande Saiyaman.